Vou conversar com vocês agora sobre a aula de número 25, que também tem lá uma atividade avaliativa que vocês têm que fazer e me entregar um anexo. Nessa aula, vocês viram expressões e cálculos algébricos. Teve algumas aulas antes dessas, tá? Até para chegar nessa atividade. Então, é necessário que vocês assistam às aulas que estão lá no Classroom e que também estão disponíveis no YouTube, tá? Então, olha só. Na matemática, a gente usa a letra para representar um número desconhecido, tá? Um número que eu não conheço, um número que eu preciso encontrar o valor dele, tá? Então, eu vou usar aqui o número X e o número Y, tá? Ah, é só X e Y que usa? Não, a gente pode também usar outras letras do nosso alfabeto, tá? Aqui nos meus exemplos eu vou usar X e Y. Então, olha só. Aí eu vou escrever aqui algumas expressões matemáticas usando letras, tá bom? A diferença entre X e Y. Quando a gente fala de diferença em matemática, a gente fala de subtração. Então, a diferença entre X e Y vai ser o quê? X menos Y. Então, eu transformei essa expressão aqui numa expressão matemática algébrica. A soma de X e Y. Então, agora eu vou fazer a soma. Eu vou fazer X mais Y. Então, eu transformei essa expressão numa expressão algébrica, uma expressão que usa letra. O produto de X e Y. Quando a gente fala de produto, a gente fala de multiplicação. Então, o produto de X e Y vai ser o quê? X vezes Y, tá? O quociente de X e Y. Quando a gente fala de quociente, a gente fala de divisão. Posso escrever isso aqui de duas maneiras. Posso escrever X dividido por Y, ou eu posso escrever em forma de fração também. Fração é uma divisão. Eu posso usar a palavra quociente, posso usar a palavra divisão. Quando eu falo de produto, eu estou falando a mesma coisa da multiplicação. O dobro de X, o que é o dobro de um número? É 2 vezes ele. Então, vai ficar 2x. O triplo de Y, o que é o triplo de Y? O triplo de um número é 3 vezes. Então, 3y. Quando eu tenho número e letra, eu não preciso colocar o pontinho aqui de multiplicação. É que nem aqui, eu posso escrever simplesmente XY, que eu vou entender que eu estou fazendo uma multiplicação. O quadrado de Y. Quando a gente fala de quadrado, nós estamos falando de potência. Então, vai ser o quê? Y ao quadrado, é expoente 2, tá? Olha aqui outro exemplo. O cubo de X. Quando a gente fala de cubo, é o expoente 3. Então, vai ser o quê? X elevado à terceira potência. Então, vamos para um exemplo aqui que vai ajudar vocês bastante lá nos exercícios da aula 25. Eu tenho um retângulo que eu tenho um lado medindo X, então esse lado aqui oposto a ele também mede X. Aqui eu tenho um lado que mede Y, então um lado oposto a ele também mede Y. Eu quero calcular o perímetro e a área dessa figura, desse retângulo. Não tem um número, então eu vou escrever essas expressões do perímetro e área utilizando letras, vou fazer uma expressão algébrica. O perímetro é o que? Não é a soma de todos os lados? Então vai ser, ó, y mais y, não tem dois lados falando, com valor y, mais x. Quantas vezes o y não aparece? Não é 2 vezes? Então eu tenho 2y, eu tenho o dobro do y. Mais, não é 2 vezes que aparece o x? Então eu tenho o dobro do x.
mais 2x. Não dá para juntar x e y, que são letras diferentes, né? São números diferentes. Então, a expressão fica 2y mais 2x, ou eu posso escrever como 2x mais 2y, certo? E a área? A área do retângulo é o produto, é a multiplicação das duas dimensões. Então, como que vai ficar a área? Y, que é a base, vezes o x, que é a altura. Ou eu posso simplesmente escrever x, y, o produto das duas dimensões. Então, aqui eu tenho uma expressão algébrica que representa a área dessa figura.